Bem-vindo de volta ao segundo devlog do meu jogo. Muita coisa evoluiu desde o último episódio e hoje vou mostrar todas as funcionalidades que entraram no projeto. Bora lá! Como esse é um projeto para estudos, decidi programar e implementar sistemas que nunca fiz antes, como por exemplo um menu com login e registro utilizando o PlayFab. O PlayFab é uma plataforma back-end para jogos oferecida pela Microsoft que oferece ferramentas e serviços prontos para gerenciar funcionalidades online em jogos, como login e autentificação de jogadores, sistema de inventário e economia virtual, leaderboard, armazenamento de dados do jogador, multiplayer e matchmaking, análise e eventos em tempo real, lojas in-game e monetização. Ele funciona como um servidor em nuvem que permite que você adicione essas funcionalidades ao seu jogo sem precisar criar um back-end do zero, economizando tempo e infraestrutura. Está funcionando muito bem. E como implementei uma economia virtual, criei também um sistema de recompensas diária com interface própria. Também implementei um sistema de compras e um menu radial para selecionar os itens comprados. Peguei o que tinha de dança no Mixamo para implementar no personagem e coloquei na loja. Além disso, para deixar tudo mais interativo, desenvolvi um sistema de emojis com som e sprays para dar uma variedade na loja. E claro, já está funcionando para o multiplayer. Outro update é que agora os jogadores podem se comunicar e se expressar dentro do jogo. O bate-papo de voz ainda não deu certo, mas criei um chat de texto global, o que já é alguma coisa. A parte de combate também recebeu bastante atenção. Adicionei duas armas jogáveis, um rifle e um arco, cada um com animações próprias, sons de disparos e um sistema de dano completo. O modelo das armas peguei no Sketchfab. No arco eu tive que fazer um trabalho adicional, pois além dos shaders, eu adicionei o esqueleto e animei para ter esse movimento enquanto carrego o disparo. Já fica um diferencial e funciona muito bem, ficando com diferentes modos de disparos. E para terem que atirar, além do bot de teste dos outros players, implementei um IR de inimigos voadores e inimigos que andam pelo chão. E todos eles dropam energia ao morrer, pois já temos um projeto de HUD funcional com sistema de vida, energia / mana e experiência para o player ir evoluindo com o tempo. Até agora, cada level aumenta a vida máxima, a mana máxima e o dano base, o que já é algo para ir progredindo. Também dei atenção especial ao feedback sonoro, com sons dos passos em diferentes terrenos, sons de UI, trilha sonora e sons específicos para o sistema de Grind Rail. Além disso, também adicionei um sistema de gravidade personalizado que funcionou muito bem. Futuramente eu vou testar mecânicas interessantes com isso, mas fica bem legal e dá para tirar normal daqui também. E para gerar imagens melhores do jogo, adicionei um modo de fotografia que funciona muito bem também. Agora eu posso tirar fotos bonitas do projeto para divulgar. Eu implementei o Advanced Photo Mode, que foi um asset que a Epic nos deu de graça uns meses atrás. Ele é bem customizável e bastante completo, valeu a pena mesmo. Inscreva-se e ative o sininho, todo mês eu te lembro dos itens grátis para baixar. Para testar esses sistemas, criei um Game Mode de sobrevivência contra waves de mobs e um timer. Com isso já temos um loop básico de um jogo simples e funcional. Agora vamos para um playtest para ver se os sistemas estão funcionando bem e identificar bugs para corrigir antes de seguir em frente com o desenvolvimento. Também fiz um sistema que ao criar um jogo ele pega todos os jogadores que estão perto da área do NPC e leva para dentro do jogo, assim já facilita a vida. A regra do jogo é assim. Tem dia e tem noite. Ao iniciar o jogo, irá começar a spawnar monstros na direção de um jogador aleatório. A probabilidade aumenta a cada noite e também aumenta para cada jogador na partida. Como eu estava testando sozinho, não calibrei bem para várias pessoas. Assim gerava monstros muito rápido, bem mais rápido do que podíamos aguentar. Morremos bem rápido nas duas primeiras vezes que testamos. Qual é o dash? É o shift, só tem o shift, só tem essa habilidade. Eita, caralho, tô aqui. Eita! Pode ser eu, você pode fazer a conta, não tá funcionando. Não atira no golem, que o golem vai spawnar muito lixo. Porra, diabo. Mas
Para nivelar, contei do atalho que tinha feito. Apertar Caps Lock aumentava o level do personagem. Assim todos tinham muito dano e muita vida. O limite seria o quanto o PC iria aguentar de tanta mob. E para completar, ainda tinha feito esse golem que ainda está sem animação. Mas cada tiro que ele levava, ele spawnava 2 mobs. Simplesmente estavam metralhando ele. Não demorou muito para tudo virar o caos. O que já serviu para ver o quanto que a gameplay ia aguentar. O jogo não crashou, mas o server caiu, foi pressão até demais. Mas deu para ter uma boa visão do jogo rolando. Vou corrigir uns bugs e seguir em frente. Estou gostando de criar esse tipo de jogo, pois é um jogo que eu jogaria. Irei adicionar um escudo para ter um personagem tanker e um cajado para ter um healer. Irei também adicionar habilidades únicas para cada arma e um especial Mega Blaster, claro. Com o tempo irei adicionar mais monstros diferentes e boss fights para ter mais emoção. Se quiser, pode deixar aí nos comentários suas ideias milionárias para eu implementar. Disponibilizei o projeto para testes no itch.io. O link está na descrição se quiser conferir. Ele ainda é um protótipo, mas se quiser apoiar o projeto, deixa um like, comenta o que você mais curtiu e se inscreve para acompanhar os próximos capítulos desse jogo. Muito obrigado pelo apoio e até a próxima. Valeu!